Queridos irmãos da comunidade do aeroporto, você não tem ideia da alegria que eu tenho de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito e lá na Índia, mas também aqui entre nós. E logicamente como um pastor, como um servo, né, de Deus, chamado por Ele, a gente só tem a palavra de Deus como base para tudo que a gente faz, para o nosso sentimento, para o nosso coração, a olhar o mundo da maneira que está vivendo e, e refletir sobre essa questão de qual é o nosso papel como cristãos no mundo VUCA. O mundo VUCA é um termo utilizado hoje por todos os pensadores, né, para definir a volatilidade, a incerteza, a complexidade e ambiguidade em que esse mundo ele trata as coisas no dia a dia. Eu tenho certeza que com o iluminismo e depois a questão do humanismo se desenvolvendo em todas as estruturas do mundo, a gente teve o início de um mundo VUCA como esse, né? Onde as mudanças rápidas, a volatilidade das mudanças são tão velozes que segundo Bauman, né, outro pensador sociológico, né, da história aí, ele quando olha esse mundo, ele vê um mundo líquido, um mundo em que as decisões deixaram de ser sólidas, deixamos da era moderna para a era pós-moderna, vivendo as coisas escapando pelos dedos. Esse mundo líquido ele se adapta a qualquer situação. O líquido é isso. Conforme ele vai preenchendo os lugares, eles não são sólidos para ter que se encaixar, não. Ele se amolda. É isso que o mundo está caminhando, um mundo que se amolda às diferentes circunstâncias, situações, ideias, né? E aí vamos tendo esse mundo volátil, um mundo incerto, que a gente não sabe aonde estamos indo. É difícil você definir hoje a realidade desse mundo VUCA que nós estamos encarando, né? É difícil você ver pela complexidade. Você vê que uma pandemia coloca em exposição tudo aquilo que nós achávamos que dava segurança e não dá mais, né? Então isso faz com que nós possamos repensar o nosso papel como cristãos numa sociedade tão diluída como essa, aonde aquilo que era certo já não é mais, aonde pelo menos as pessoas acham isso. Eu sou totalmente diferente, que aquilo que é sólido, que é a palavra de Deus, ela precisa permear a sociedade quando ela se perde desse jeito. Isso é um papel que só a igreja ela vai poder resgatar. E resgatamos com vidas, não com palavras apenas, não simplesmente ouvindo bons sermões, mas sendo parte daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós numa sociedade como essa. Para isso, eu escolhi refletir sobre Filipenses, capítulo 3, verso 15 ao verso 20, mas enfatizando apenas o verso que nos dá aqui a ideia bem clara, né, de que nós somos cidadãos do reino do Senhor e estamos apenas aqui de passagem, né? O texto ele vai mencionar da seguinte forma: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Desculpe. Quando a gente fala de cidadania, está falando aqui de deveres que nós temos como cidadãos do reino, enquanto vivemos aqui na terra. Na verdade, eu sou mais cidadão do reino do que cidadão brasileiro. Estou brasileiro enquanto vida,
mas eu sou um cidadão do reino dos céus. Por isso que essa ideia que está no escritor, e aqui Paulo ele vai falar a igreja de Filipo, né? É uma igreja que passa por essa crise de identidade. Ela tem vários deuses, é uma terra onde vários conflitos estão sendo tramados na política e na religiosidade do povo. E de repente chega Paulo com essa mensagem única de transformação do homem por dentro e dando para esse homem a cidadania de um reino que está supra culturas aqui na Terra. E é interessante que quando ele menciona isso, né, ele já tem como certo de que ele está de passagem por esse mundo e que o papel dele era muito importante e nada tinha a ver apenas com a cidadania dele, romana ou judaica. A cidadania dele era eterna, celestial, e ele fazia isso com gabardia, ele fazia isso com brilhantez, e fazia isso com paixão, pregar os valores do reino o qual ele pertence. Isso era parte da vida dele. Então, queridos, eu e você fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, comprados para Jerusalém, para o Israel de Deus, comprados para que fizéssemos parte desse corpo maravilhoso que é a igreja, que representa hoje, através da minha vida e da sua vida, o reflexo de Cristo num mundo tão caído como esse. Então, pelo fato de você entender a tua cidadania, te faz alguém totalmente diferenciado num país como esse, cheio de corrupção, cheio de misérias. Onde quer que você olhe, você vai encontrar pessoas bem piores do que você. E onde Deus te coloca para que você, enquanto vida, consiga trazer o reino à terra. Quando o Senhor pede para a gente orar a sua oração modelo, ela começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui tem um elemento da adoração. Você reconhecer que Deus está nos céus, que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é o Pai da raça humana, que Deus ama esse mundo de tal maneira. Aqui tem muitos elementos profundos para você estudar essa questão da adoração. O que significa adorar a Deus, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus criador do universo, um Deus que é maior, supra qualquer cultura desse mundo. E aí vem o segundo elemento da oração. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Você vê? Aqui vem todas essas questões dos decretos, dos comandos, das regras, das leis, da vontade do Pai, e depois vem da graça, que ela se expressa através de Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, depois da sua morte e ressurreição. Aí ele diz: agora sim vão e façam discípulos de todas as nações. Você vê, essa coisa de trazer os céus à terra significa que há valores muito maiores do que a ideologia que você vive de um partido político aqui nesse mundo. É muito maior do que qualquer governo desse mundo, do que qualquer poder desse mundo. É aquilo que dá a essência para a tua vida ter sentido aqui na terra. E é isso que os homens buscam e não conseguem entender. Então, quando Paulo está falando aos filipenses, né, no capítulo 3, verso 15 até o verso 20, ele está dando essa ideia de quem nós somos num mundo como esse. Né? Um mundo cheio de volatilidade, um mundo cheio de complicações tremendas, e ele vai dizer que a nossa cidadania, porém,
é nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador. É interessante que as prioridades de um cidadão dos céus é fazer exatamente aquilo que o seu pai ou o seu principal governo soberano está dizendo que ele deve fazer. Paulo ele também vai dizer em Colossenses 3:1 para os crentes de Colosso, né? Desde então vocês foram ressuscitados com Cristo. Coloquem seus corações nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Isso aqui, tá, se você vai ligando um ponto ao outro, parece que é a mesma mensagem que Paulo tem em todas as suas cartas. No primeiro verso aqui de Colossenses 3, ele dá o fundamento para o restante do ensino do capítulo inteiro. A nova posição celestial do crente em Cristo deve causar efeitos radicais no lugar onde você está sendo plantado. Então, quando a gente aceita a Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, nós somos unificados aqui com Ele, de tal forma que tudo que aconteceu a Cristo acontece a nós. E, na verdade, quando Cristo diz que se você tem fé, obras ainda maiores do que aquelas que Ele fez, nós faríamos, né? Então, essa é a nossa posição em termos de entender o poder do Evangelho, que é a transformação poderosa que o homem pode passar, é essa mensagem que eu e você temos, da morte e da ressurreição de Cristo, nos inserindo agora nesse reino maravilhoso, com valores, princípios e normas que servem para qualquer nação, para qualquer lugar onde nós estejamos, porque nós somos os elementos fundamentais para que esses valores sejam aplicados enquanto vida aqui na Terra. Dizendo isso, queridos, a Índia vem sofrendo. Eu tive essa semana um encontro virtual com todos os DFNs do mundo inteiro. Então, nós fizemos uma reunião internacional para entendermos qual está sendo a situação da Índia e como nós poderíamos ser úteis. Portanto, Joseph ele expôs que nunca antes a Índia está passando por tantos problemas ao mesmo tempo. Quando nós falamos do mundo VUCA, né, a Índia é um desses países. Tem 5 religiões principais do mundo convivendo juntas ali dentro, todas elas com um livro sagrado, dizendo que tem a verdade, cada uma delas. Então você pode imaginar, para se manter a unidade de um país como esse, a dificuldade que é, com minorias, maiorias, querendo algum tipo de benefício. A Índia, pelo fato de ser estratificada em castas, muita gente perderia muitos direitos conforme mudasse o sistema político, o sistema até religioso, porque política e religião na Índia são coisas que estão unidas, principalmente o hinduísmo e o partido político que hoje impera naquele governo. É interessante que com a coronavírus, a pandemia que se espalhou pelo mundo, você tem hoje um país que não tem saída se não tocar no sistema de casta. É algo fundamental, porque se você não toca o intocável Dalit, não há cura. Não havendo cura para 250 milhões de pessoas, esse país terá um número de morte insondável. Na verdade, hoje, o que você sabe de mortes na Índia não é a verdade. Muita gente está morrendo. Só no nosso grupo do DFN, lá na Índia, nós temos já 4 pessoas infectadas. Uma pessoa morreu, um dos nossos líderes principais, que cuidava de toda essa parte de relatórios das crianças. Ele foi acometido com a Covid-19 e faleceu, teve um problema cardíaco no meio disso tudo. Ele já tinha algumas comorbidades e com isso afetou totalmente o nosso trabalho. Tem afetado também o pessoal de finanças, são 4 pessoas que estão infectadas, tiveram que se afastar do trabalho. Nós temos as escolas
que o governo está abrindo agora para voltarem ao normal, mas com algumas restrições. O governo quer que seja ensinado o sânscrito, que é a língua do Veda, da linguagem original da religião que escreveu o livro sagrado do hinduísmo e que dá as normas para que o sistema de castas seja perpetuado. Então você vai ver aí ainda grandes dificuldades. Nesse momento, a igreja tem sofrido muita perseguição. Colegas têm sido espancados no meio da rua, gente que vê a sua igreja sendo queimada. É um momento delicado, porque além da dificuldade da cura da Covid-19 no país, principalmente entre os mais pobres, os dalits, os shudras e aqueles outros tribais que vivem nas regiões mais remotas que você possa imaginar, muita gente está morrendo sem nenhuma notificação. Então, o que você ouve de mortes na Índia já passou muito dos países do primeiro mundo e inclusive aqui do Brasil em relação a mortes, né? E ouvindo o nosso líder essa semana, foi muito triste a gente perceber que a situação é muito difícil, muita gente passando fome, mais fome, e morrendo no caminho entre uma cidade e outra porque tem que andar a pé, porque um dalit não pode tomar ônibus, não pode, ele é discriminado em qualquer lugar, não tem lugares para comprar comida, então morrem no meio do caminho, caminhando às vezes 200, 300, até 800 quilômetros para chegar perto dos seus parentes e morrer junto com eles. Então é um momento difícil, é um momento que nossa equipe vem esperando concluir alguns projetos, independente do sofrimento. Nossa equipe está avançando, nós queremos 200 clínicas, já atendemos mais de 40 mil pessoas nas nossas clínicas durante essa pandemia e já tivemos é um dos grupos que mais ajuda o governo hoje na área de saúde, é o DFN ali na Índia. Então, para você ter uma alegria de que nós não paramos, estamos transformando as nossas escolas, que têm 2 alqueires de terra, em lugares de plantação da agricultura para que a gente possa colher e dar alimento para aqueles que estão sofrendo hoje com a fome. Pelo fato de perderem seus empregos, muita gente, mas milhões de pessoas perderam seus empregos na Índia e hoje estão vivendo praticamente da rua, do lixo, daquilo que sobra e quase não tem o que comer. Portanto, queridos, o papel nosso de solidariedade também como cidadãos do reino, ele ultrapassa as fronteiras da nossa nação, para lugares aonde, se a igreja não chegar, se o povo de Deus não chegar, com o reino de Deus anunciado, que é a nossa nação, para onde nós vamos, e recebendo aqueles que vêm de outros lugares, como a Bíblia diz, quando o estrangeiro chegar entre vós, trate-o como se fosse um de vós. Deuteronômio, Levíticos vai dizer muito sobre a questão do estrangeiro, né? Como nós devemos tratar o estrangeiro, no caso o povo de Deus, lá em Israel. Mas nós, hoje, como povo de Deus, Israel de Deus, nós temos o mundo como a nossa paróquia, e é esse mundo onde tiver uma doença, um problema, uma pessoa passando necessidade, o reino de Deus precisa chegar. E quando o reino de Deus chega, Jesus Cristo chega, a salvação chega, e essas pessoas fazem parte desse reino junto comigo. Seja um cidadão do reino dos céus enquanto você vive a tua vida como brasileiro, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós cantamos essas canções tão lindas e é para lá que Deus está levando os nossos olhos para qualquer dia desse nos encontrarmos com Ele e Ele dizer para a gente: bem-vindo, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. E Ele vai dizer: estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, estava nu, você me vestiu, estava doente, você me curou,
Estava na prisão, você foi me visitar. Que Deus te abençoe, te faça um cidadão do reino enquanto vida aqui na terra.